Muito bom dia, é o programa Manhã Viva, que começamos agora na nossa TV Canção Nova Portugal, sempre com alegria, saber que desse lado tem tantas pessoas que nos acompanham nesse programa, sempre com temas muito bem escolhidos, com ensinamentos. Olha, hoje temos um tema que eu gosto muito, que é um tema relacionado à educação. Olha, as mamães, os educadores que vão acompanhar esse programa de certeza vão gostar muito, porque nós vamos falar da dislexia, que é uma perturbação da aprendizagem específica. Você já ouviu falar? Com certeza já conhece alguém próximo, não é? E tem esse problema, né? Não sei se podemos dizer um problema, né? Essa dificuldade. Mas hoje temos aqui a doutora Ana Domingos, que é terapeuta da fala. Ela vai esclarecer para nós, vai ser tão bom aprender para nós também ajudarmos, não é assim? Porque o conhecimento, assim, a gente vai passando e muitos papais e mamães serão beneficiados com tudo aquilo que a doutora Ana vai trazer para nós, porque a questão da dislexia tem aumentado cada vez mais o número de crianças e até jovens com esta dificuldade na escola. Às vezes sofre muito, né? Sofre a criança e sofre os pais, porque não faz o diagnóstico a tempo, mas graças a Deus tem melhorado muito também o acompanhamento e a doutora Ana vai falar de tudo isso conosco hoje. Então, imperdível esse programa. Lembrando que o Manhã Viva fica gravado e, olha, muitas pessoas nós poderíamos enviar para muitos para aprender sobre dislexia. Então, nós vamos rezar, como sempre fazemos, antes de começar aqui a conversa com a doutora Ana, que já está aqui conosco. Nós vamos rezar entregando tudo nas mãos de Deus, como sempre fazemos, pedindo que Ele nos abençoe, porque a nossa missão é evangelizar. Então, é isso. Tudo que nós fazemos com esse objetivo. Então, vamos pedir a Nossa Senhora, que é a mãe mestra da Canção Nova, para ela conduzir esse programa e tudo aquilo que vai ser falado, que nós possamos compreender bem tudo aquilo que vai ser o ensinamento e a boa formação de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E nós pedimos, Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Deus abençoe o seu dia muito também aí em casa. Doutora Ana, bem-vinda. Que alegria recebê-la. Obrigada, também é um prazer estar aqui. É a primeira vez conosco, não é? Sim, é mesmo. Mas vem de um lugar, não é? De uma instituição que sempre vem profissionais aqui nos ajudar. Sim, houve outros profissionais da Clínica da Sensicer que estiveram aqui em entrevista que também. Que bom, doutora. Terapeuta da fala. E vem dar esse contributo para nós hoje, para todos que acompanham o Manhã Viva. Eu queria que a doutora começasse falando. Quantos anos que está nessa área, doutora? Eu trabalho há cerca de... comecei em 2000, portanto há cerca de 24 anos. Nossa, tem muita coisa boa, muita experiência para partilhar conosco. Exatamente, não é? sim. E eu queria que a doutora falasse o que é a dislexia, né? Essa perturbação da aprendizagem específica. Sim, então a dislexia é uma perturbação do neurodesenvolvimento em que existem alterações neurobiológicas e neurolinguísticas, em que se observam dificuldades, nomeadamente na leitura. A velocidade da leitura é uma velocidade normalmente mais lenta. Portanto, a criança ou a pessoa com dislexia tem dificuldade em ter uma leitura fluente e rápida. Depois tem também dificuldade nas capacidades de codificação e reconhecimento das palavras, alterações na compreensão leitora, portanto lê, mas tem dificuldade às vezes de perceber o que lê. E também nos processos ortográficos, cometendo vários erros que se podem ver tanto na leitura como na escrita, que são erros em que pode omitir letras, pode inverter e pode até às vezes adicionar letras nas palavras.
Muito interessante, doutora. Eu queria que a senhora falasse como que se chega ao diagnóstico, não é? Sim, a dislexia atualmente é um diagnóstico complexo. Na minha opinião, deve ser feito em equipa. Para mim deve ter sempre a componente do neuropsicólogo e a componente da terapeuta da fala, exatamente pelas alterações que eu referi, as neurobiológicas e neurolinguísticas. Portanto, é importante a avaliação em ambas as áreas. O neuropsicólogo normalmente tem uma bateria de testes que avalia as funções psicológicas e neurobiológicas, e a terapeuta da fala faz uma avaliação mais na área da neurolinguística, em que consegue passar provas que lhe dão dados sobre se a criança ou não tem estas dificuldades que eu referi. Entendi. E a doutora concorda que a dislexia pode ser uma perturbação mais frequente entre a população escolar? Sim, neste momento é referido na literatura que neste momento a perturbação específica da aprendizagem mais prevalente e mais estudada também. Nós achamos, e há indicadores que dizem que por volta de 5,4% das crianças de idade escolar têm dislexia, portanto, em 20 crianças há uma que terá dislexia, e também há uma maior prevalência em relação ao género masculino, ou seja, o rácio é em 3 rapazes, normalmente há uma rapariga. Sim. Entendi. Mais comum, então, nos rapazes. Sim. E tem alguma explicação para isso, doutora? Acho que não, penso que não. Olha que mas são o que os estudos dizem, sim. Doutora, e quais são os primeiros sinais que os pais precisam estar atentos quando observarem nos filhos, né? Os pais ou os educadores também, principalmente, sim. não é? E professores, sim. Porque nós podemos observar sinais antes da entrada no primeiro ciclo e podemos observar sinais já posteriormente, quando eles entram no primeiro ano e segundo de escolaridade, ou terceiro, vão mostrando sinais. Portanto, antes da entrada na escola, nós podemos observar que são normalmente crianças que podem apresentar um atraso de linguagem, ter problemas na articulação das palavras, têm alguma dificuldade em aprender palavras novas, em fazer jogos com sons, jogos sonoros, jogos que envolvam rimas, jogos que envolvam lenga-lengas, trava-línguas, mesmo a própria memorização dessas canções, lenga-lengas, de pequenas histórias, está um bocadinho comprometida. São crianças que, normalmente nós vemos aquela fase antes da escola que gostam de desenhar letras e fazer desenhos. Estas crianças normalmente não interessam-se muito por isso, não se interessam nem por desenhar letras, nem por trabalhos de folha, não querem. Normalmente há uma rejeiçãozinha. E depois da entrada na escola, o que é que se começa a ver? Observa-se alterações tanto na aprendizagem da leitura e tanto na aprendizagem da escrita. Ou seja, nós começamos a perceber que a criança não está a conseguir ler igual aos seus colegas, com o mesmo ritmo, a velocidade é mais diminuída, são crianças que normalmente também demoram mais tempo a realizar os trabalhos escolares em relação aos outros. Apresentam erros e fazem confusões de letras que são sonoramente parecidas ou que então morfologicamente parecem desenhadas de forma idêntica. Então há confusões, as crianças mostram muito essas confusões. Depois são crianças que têm dificuldade na descodificação de palavras e no reconhecimento, na memória e na nomeação rápida. Por exemplo, se nós perguntarmos, por exemplo, olha, diz nomes de frutos, eles nomeiam de forma mais lentificada. Pronto. Há pequenas características que se começam a ver logo à entrada da escola, sim. Sim. Doutora, e há uma idade, assim, ideal para se fazer o diagnóstico? É assim, normalmente o diagnóstico da dislexia deve ser fechado ao fim de 2 anos de ensino formal de leitura e escrita. Ou seja, só no final do 2º ano de escolaridade é que se pode mesmo fechar o diagnóstico e dizer que tem dislexia. No entanto, todas estas coisas que eu disse poderão ser e são normalmente vistas antes e poderão ser logo alvo de intervenção. Portanto, quanto mais cedo forem intervencionadas, melhor para a criança suprimir as suas dificuldades. Sim. Mesmo sem fechar um diagnóstico. Mesmo sem fechar um diagnóstico. Há como, digamos, antecipar. Exatamente. Exatamente. E depois que se fecha o diagnóstico, qual é o trabalho do terapeuta? Nós
mesmo antes de fechar o diagnóstico, nós podemos avaliar na área da linguagem e na área da leitura e da escrita, mas também podemos avaliar na área da consciência fonológica, porque neste momento muitos estudos dizem que o grande preditor da dislexia é o déficit no processamento fonológico. E isso é uma área muito trabalhada na terapia da fala. Ou seja, o processamento fonológico envolve a consciência fonológica, a codificação fonológica e o reconhecimento desses códigos. Portanto, a criança normalmente manifesta logo alterações. Mesmo às vezes, só com 4, 5 anos conseguimos perceber que tem dificuldades nestas áreas. Muito interessante, doutora. E é hereditária a dislexia? Sim, sim. Neste momento é referido na literatura que a dislexia tem uma componente hereditária e genética, portanto, falam estudos que há uns cromossomas associados à dislexia, que é o cromossoma 6 e 15, e o gene KIA 319. Está mesmo comprovado cientificamente. E depois a hereditariedade, o que é que se observa? Normalmente uma criança com dislexia, na história familiar, tem um pai ou uma mãe com dislexia, ou poderá também ter um irmão. Há alguma prevalência, sim. Entendi. Eu queria que a doutora explicasse melhor para nós, para quem está nos acompanhando, o que é essa consciência fonológica. Sim, ok. É muito importante. Esta consciência fonológica pode ser logo começada a desenvolver muito no jardim de infância. Portanto, é muito importante que os educadores estejam sensibilizados para isto. Portanto, a consciência fonológica é uma competência metalinguística em que a criança ou a pessoa mostra capacidades de segmentar, analisar, manipular unidades sonoras que podem ser sílabas, podem ser unidades intrassilábicas e fonemas. O que é isto? Ora, nós podemos verificar a consciência fonológica em vários níveis. Por exemplo, a capacidade de se poder segmentar uma frase em palavras, por exemplo, isto é a consciência da palavra, a capacidade de que a palavra se divide em sílabas, a consciência silábica. Por exemplo, nós sabemos pá, té, ta, tem 3 sílabas, se for panu, terá 2. Esta capacidade é muito importante. Depois, a capacidade de consciência intrassilábica, em que as crianças têm a capacidade de perceber as rimas, de produzir e identificar rimas. E depois também temos ainda a consciência fonémica, que é perceber-se que as palavras são divididas em unidades mais pequeninas, que são os fonemas. Cada fonema corresponde a grafemas, não é? Pronto, muito importante. Olha que interessante. E isso, quando o professor está dando a aula, né? Isso é muito ensinado, não é? Sim, por exemplo, no pré-escolar é ensinado de forma mais lúdica e através de jogos com sons, por exemplo, com rimas, canções, atrai muito quando é associado ritmo e musicalidade. Entendi. Portanto, as canções infantis têm muitas vezes isso, as histórias infantis têm muitas vezes rimas, literações, que são palavras que começam com os mesmos sons, os trava-línguas, as lenga-lengas, isso pode ser tudo muito divertido no jardim de infância e ajuda imenso a desenvolver esta consciência. Depois, mais tarde, na idade escolar, já pode ser associada à aprendizagem da leitura e da escrita também. Doutora, e uma curiosidade que me ocorreu, os educadores, a formação dos professores, contempla essas questões? Eu penso que não. Não, né? Porque nós verificamos, não sei se tem a ver com os currículos dos próprios cursos, nós verificamos que há muita diferença e eu verifico isso também muito na minha experiência, que há crianças muito bem preparadas a esse nível, que isso é muito fomentado, é muito promovida o desenvolvimento da consciência fonológica em alguns jardins de infância, enquanto noutros isso passa muito ao lado. Olha, importante, porque é um caminho para perceber se tudo está a correr bem. Se a criança está a perceber bem. E a questão da dislexia, de descobrir, né? O professor pode estar atento a sinais logo. A sinais. Mas o professor também ele recebe formação para isso? Eu penso que eles que sim, que é falado das dificuldades de aprendizagem. Uma noção, mas efetivamente não sei se ainda não devíamos esperar que se esteja mais atento ainda
para que a intervenção seja feita mais atempadamente. Sim. Acho que ainda às vezes há muitas dúvidas que surgem aos educadores e professores e que fazem-os retrair e não enviar logo ou encaminhar logo para uma avaliação. Doutora Ana, deixa eu entender, né? Eu percebo assim, na sua fala, a criança tem essa dificuldade para a leitura. Uhum. Ou seja, quando há uma dificuldade, consequentemente já há um bloqueio, né? A criança já não vai gostar de ler, porque ela não consegue. Sim, olha sim. Que é sofrido, não é? Embora ela queira, mas ela não consegue perceber. Isso vai desmotivando a criança. Sim, sim. E nós podemos encontrar crianças que têm mesmo alguma recusa às tarefas escolares e têm falta de prazer na leitura e até arranjam estratégias para não ler. Tentam responder às vezes sem ler. O que é que acontece? Também, para além de trazer dificuldades escolares, também se vai verificar alterações emocionais nas crianças. Muitas vezes têm, por exemplo, ansiedade e insegurança quando são questionados em tarefas de literacia. São crianças que têm normalmente um sentimento de inferioridade, uma baixa autoestima. Poderão recusar ou bloquear quando, por exemplo, é-lhes pedido que se exponham a ler em voz alta ou quando se pede para ir ao quadro escrever, elas retraem-se, bloqueiam, às vezes demonstram comportamentos de oposição aos pais e às professoras. Portanto, sim, nós podemos ir verificando que há, de certa forma, uma rejeição, um evitamento da leitura e da escrita, sim. Porque traz sofrimento para ela, não é? Sim, traz, sim. E ela fica, claro, com sentimentos de tristeza e frustração quando não consegue fazer as tarefas com sucesso. E como que podemos fazer para que uma criança com dislexia tenha gosto pela leitura? É um desafio, né, doutora? É um grande desafio, sim. Mas, efetivamente, nós conseguimos, às vezes de forma criativa e também de uma tentativa lúdica, trazer, às vezes, pequenas tarefas que poderão até participar na vida familiar das crianças. Por exemplo, os pais fazem uma receita. A criança pode ler a lista dos ingredientes e os passos de preparação e fazerem a receita em conjunto. Ela fica com a parte da leitura. Por exemplo, quando nós vamos fazer uma viagem, vamos visitar um museu, a criança pode ler o tipo de obras que existem, de quem são, vai ver um monumento, pode ver a história, a parte histórica. Podemos pedir à criança para ler um roteiro de viagem, ela pode ler o que é que está previsto visitar. Às vezes também, olha, o supermercado. A lista de supermercado. A criança pode ler a lista e encontrar com os pais os produtos no supermercado. Às vezes também podemos encontrar formas de estarmos expostos à leitura e escrita de uma forma mais leve, lúdica e também que cria vinculação familiar, não é? Eu achei interessante de uma forma que ela não está sendo avaliada. Exatamente. Que não há coleguinhas olhando, ou o próprio professor olhando, né? Sim. E olha a importância da presença e participação dos pais, dos adultos que cuidam daquela criança num processo desse. Sim, é mesmo. Não é, doutora? O papel dos pais é fundamental no processo de reabilitação de uma criança com dislexia. Para já, porque é muito importante que conheçam o problema e o aceitem, em primeiro lugar, e depois porque os pais podem fornecer muito suporte e estratégias e ferramentas de forma a ajudar as dificuldades que a criança tem. Portanto, eles têm um papel fundamental e depois todo o apoio emocional, porque a criança gosta de ser vista pelos pais, gosta de ver reconhecido o seu esforço, o seu empenho, a sua dedicação. Portanto, ela adora que seja elogiada e que seja visto e fomentado, até às vezes pequenas gratificações, no sentido de dizer muito bem, conseguiste. Isso é mesmo fundamental para a criança e é nos pais que elas vão buscar em primeiro lugar esse reconhecimento. É verdade. Doutora, e quais são os profissionais envolvidos num tratamento desse, além da sua especialidade? Sim. Além da terapia da fala, pode haver também a terapia do psicólogo ou do neuropsicólogo.
E às vezes até da psicometricidade, no caso de crianças que têm muitas alterações na coordenação motora ou na motricidade fina, que pode acontecer. Portanto, o neuropsicólogo também avalia e intervém nas funções neuropsicológicas que a criança precisa às vezes de desenvolver mais e intervém na componente emocional. Portanto, é muito importante a intervenção também e a terapia com o psicólogo, por causa da questão da autoestima, do autoconceito e da autoeficácia da criança, porque existem esses problemas realmente. Não é que sejam todas, mas muitas aparecem com essas alterações, sim. Há algum caso que é necessária a medicação? Sim, se houver comorbilidade, por exemplo, com outras perturbações. Há crianças que, por exemplo, têm déficit de atenção e hiperatividade juntamente com dislexia. No caso de algumas, por exemplo, no caso desta perturbação de estarem as duas juntas, às vezes há alguns médicos neurologistas que receitam medicação, sim. Entendi. E como se pode otimizar essa participação, doutora Ana, entre escola, família e terapeuta, que é essa tríade, não é? Sim, sim. É muito importante nós conseguirmos ter disponibilidade para nos reunirmos ou então disponibilidade para passarmos informações entre técnicos e profissionais. A família normalmente faz essa ponte. Eu, por exemplo, nos meus casos, reparo muitas vezes que a família transporta a informação do terapeuta para o professor e o professor para o terapeuta, mas eu deixo sempre essa disponibilidade em cima da mesa de, se for necessário, reunirmos, porque é importante realmente vermos cada caso de cada criança é muito diferente e juntos podemos ter uma visão melhor, mais eficaz para a intervenção com essa criança. E o professor, eu penso que ele precisa também ter essas estratégias em sala de aula, né? Sim, sem dúvida. O professor é fundamental o papel dele na sala, por tudo, mas principalmente também por aquela questão que eu falei com os pais. É importante ele compreender o problema, aceitá-lo e também não penalizar a criança por algo que ela tem que não é culpa dela, não é? A dislexia é realmente uma condição que precisa de atenção especial. E depois eles também podem recorrer muitas vezes a professores de ensino especial, porque nas escolas existem os professores de apoio que, quando está confirmada a dislexia, podem apoiar a criança para além do professor de ensino regular. Sim, que maravilha. E podem formar uma equipe e uma dupla muito importante, sim. Então, as escolas aqui, né, as escolas públicas, é um serviço que a educação aqui oferece. Olha que beleza. Sim. Porque gratuitamente. Porque existe mesmo uma legislação e há mesmo medidas especiais que podem ser adotadas nas escolas em relação às adequações curriculares e até avaliações de avaliação, porque as crianças não merecem ser penalizadas por esta condição e assim fica um pouco mais justo para elas a avaliação. Por exemplo, o caso que eu estava a dizer de terem um ritmo de trabalho muito lento. É óbvio que isso vai penalizar no momento avaliativo. Se tiverem, por exemplo, aquela adequação curricular em que pode ser permitido ao professor ler em voz alta as perguntas, de maneira que ele compreenda melhor, ela vai ficar mais alinhada com os seus colegas, não é? É verdade. Doutora, eu trabalhei um tempo nessa área, né, da educação. Eu sempre gostei muito desse tema, até partilhava com a doutora. Eu gostava de usar um exemplo, por exemplo, uma corrida, não é? Vai haver uma corrida, colocam-se ali crianças para correr. Mas há algumas crianças que têm um problema nos pezinhos. Sim, exatamente. Ou têm os pezinhos tortos. Sim. Imagina, seria justo colocar essas crianças para correr com aquelas que não têm nenhuma dificuldade? Pois, não é. Não é justo? Não é justo, sim. Então, eu vejo assim o cuidado também, né, das escolas, até mesmo do governo, de proporcionar esse outro ambiente e esse outro tipo de apoio. Sim, eu concordo perfeitamente, mas efetivamente para as famílias às vezes é muito difícil comportar as despesas das terapias
e elas podem recorrer a um subsídio que existe de educação especial, que a Segurança Social comparticipa com algum financiamento. Mas mesmo assim é uma carga muito pesada para as famílias e, portanto, ainda não há muitos apoios disponíveis, por exemplo, para famílias de nível socioeconómico mais baixo e com ambientes de literacia mais pobres, nem sempre podem recorrer às mesmas soluções que as outras, que são um bocadinho mais favorecidas, não é? Porque se paga, são sessões que a criança precisa frequentar. Não é isso? E tem que ter alguma frequência, e depois a dislexia não tem cura, é uma coisa, é de caráter permanente, portanto, quanto mais terapia ela tiver ao longo da vida, melhor para ela. Entendi. Então foi boa essa observação que a doutora Ana colocou. A dislexia não tem cura, ela vai ter que conviver. Exatamente. Mas nós vamos continuar essa conversa. O primeiro bloco já acabou, doutora, passou rápido. Foi rápido, sim. Mas eu acho importante também, a doutora Ana vai continuar falando para nós, né, das perspectivas para uma criança que tem, porque é lógico que ela tem, né, doutora? Ela tem chances, tem um futuro também promissor. Sim. Quando diagnosticado, quando acompanhado. Então, nesse primeiro bloco, nós podemos perceber uma visão abrangente do que é a dislexia. Olha que interessante. Quais os sintomas, como que se percebe, ou os pais, ou os educadores, que uma criança está precisando de ajuda. Mas nós vamos continuar com a doutora Ana aqui falando sobre a dislexia no segundo bloco. Já voltamos. Estamos de volta com o Manhã Viva de hoje, segundo bloco do nosso programa, conversando aqui, aprendendo muito sobre a dislexia, que é uma perturbação, uma dificuldade na aprendizagem. Geralmente é diagnosticada na fase da infância. Estou aqui com a doutora Ana, que é terapeuta da fala, tem experiência de muitos anos nessa área, e ela está aqui desmistificando para nós, porque a linguagem que ela usa é mesmo uma linguagem muito acessível, que nos faz perceber, nós, pais, os educadores, nós podemos ajudar uma criança que está com esse problema, podemos até identificar os primeiros sinais, não é, de que uma criança realmente precisa de procurar aí um diagnóstico. Então, fique atento aí nesse segundo bloco, que a doutora Ana vai trazer muito mais esclarecimentos sobre o assunto. Esses desafios que as crianças enfrentam são reais e a gente não pode diminuir, né, doutora? Sim. Temos que acreditar realmente, procurar perceber, né? Eu vejo isso, que às vezes muitas crianças sofrem porque não são compreendidas, não é? Sim, sem dúvida. As crianças precisam da compreensão daquilo que não conseguem fazer e de alguma ajuda a esse nível. Por exemplo, as crianças com dislexia são desorganizadas. Às vezes têm alguma dificuldade de memorizar rotinas. Por exemplo, uma estratégia fácil é os pais criarem um calendário com as crianças, com tarefas, com a organização do dia-a-dia, com o planeamento de quando têm testes, quando têm que estudar. São pequenas, às vezes são pequenas ajudas que, se estiverem lá, podem ser muito preciosas. Doutora, eu achei interessante que você estava falando de grandes personalidades que eram disléxicos, sim. não é? Podemos usar assim. É referido que há vários famosos que têm dislexia, não sei se isto é tudo comprovado ou não, mas a verdade é que o Bill Gates é uma dessas pessoas, o Albert Einstein é falado que tinha dislexia, o Tom Cruise, a Agatha Christie, escritora de livros policiais e de crime, portanto... E a dislexia não define o sucesso pessoal, académico e profissional das pessoas. Ou seja, não é por uma criança, adolescente, jovem, adulto, ter dislexia que vai ter insucesso propriamente dito. Isso é importante, dar essa esperança, né? Para as crianças e para os pais, não é? Porque há também muitas crianças, como a doutora dizia, que se esforçam muito, né? Sim, há muitas crianças que se esforçam muito, que são muito empenhadas, dedicadas, trabalham muito, e isso leva-los a conquistas às vezes mais pequenas do que as outras, mas que devem ser muito valorizadas. Porque uma criança, se está a fazer todo o seu melhor e não está a conseguir atingir determinadas metas, não é porque ela não queira, é porque não consegue mais. Agora, também há aqui um mito
que se calhar eu tenho que referir que Sim. há quem ache que uma criança com dislexia tem uma inteligência mais baixa e isso está errado. Há muitos estudos científicos que dizem que o nível intelectual e a inteligência das crianças com dislexia é normal, está dentro da média. Portanto, elas vão ter sempre áreas em que vão ter áreas fortes, em que vão ser boas. Por exemplo, há quem diga que a criança com dislexia tem mais propensão a ser criativa, a pensar fora da caixa. E aí está, umas áreas podem compensar às vezes outras. Sim. Mas sempre é importante para os educadores e pais descobrirem essa outra potencialidade na criança. Sim, exatamente. Porque existe, né, doutora? E tem muito a ver também com essa aceitação, que é nós percebermos que, apesar das suas dificuldades, todos nós somos muito únicos e especiais. Portanto, dentro da sua dificuldade, aquela criança também tem grandes capacidades de se desenvolver como humano, com um percurso académico bom e até depois se conseguir, em termos da universidade, ter um curso que gosta e que o motive e ter uma profissão que esteja de acordo com a sua essência, com a sua vontade e com a sua natureza, ela tem tudo para que corra bem em termos de sucesso, não é? Para brilhar, não é? Para brilhar, exatamente. Doutora, esse acompanhamento que a criança tem o direito na questão da adequação das avaliações, dos apoios, ela tem direito até quando isso? Até que idade? Eu penso que é todo o tempo de estudo. Na universidade também? Na universidade também. Aliás, há programas que ajudam. Às vezes há escolas que até escolhem com os alunos softwares que podem ajudar, até programas e aplicativos que podem ajudar para colmatar algumas dificuldades. Por exemplo, gravadores de voz, programas que convertem o texto em fala. Há coisas hoje em dia, em termos da tecnologia, que podem ajudar e pode ser usado também, às vezes, na universidade. Sim. Não ser só na escola quando são pequenos. Sim. Uma das questões que eu sei que há é a questão do tamanho da avaliação, não é? E o tempo. Sim, Essas crianças precisam de um tempo diferenciado, não é? Sim, e precisam de uma atenção especial. Elas, em termos de avaliação, provavelmente demorarão mais tempo do que os outros por causa do seu ritmo mais lento. E depois, dentro das suas dificuldades, se vão descodificar de uma forma mais difícil. É óbvio que a sua compreensão do material que vão ler vai ser afetado. Portanto, tudo isso tem que ser visto. E tem que ser as medidas implementadas têm que se adequar a cada dificuldade e a cada característica que cada criança tem, porque também o grau de dislexia pode ser diferente, não é? Há umas com mais capacidades diminuídas do que outras, não é? Entendi. Então não é um padrão. Não é um padrão, sim. Estas dificuldades são transversais a todas, mas depois umas têm mais, outras têm menos, e depois também tem muito a ver com o ambiente onde vivem, não é? Com os suportes que têm familiares e terapêuticos, não é? Doutora Ana, qual a importância dos jogos, da questão do lúdico no tratamento, né? Nesse acompanhamento? Eu queria que a doutora falasse também como é que é uma sessão. Sim. Nós, terapeutas, usamos muito o jogo, tentamos sempre que as sessões sejam lúdicas e que vão de encontro aos interesses e motivações da criança. Por exemplo, se uma criança gosta muito do Homem-Aranha, é óbvio que eu posso criar exercícios com escrita e leitura que tenha esse boneco. Se a criança tem um tema preferido, eu posso escolher textos que tenham a ver com esses temas. Os pais também podem fazer isso, de ir às compras com a criança e comprarem o livro que ela mais gosta, mesmo que não seja um livro que os pais apreciem, mas para ela aquele tema interessa. Portanto, também devem encontrar, às vezes, livros de passatempos, com caça-palavras, cruzadinhas, sopa de letras. São coisas divertidas que as crianças podem fazer e que estão sempre a usar a leitura escrita. Sim. Nós também, terapeutas, usamos. Portanto, é sempre importante, olha, os jogos de tabuleiro, muito importante trazer jogos para a mesa, tanto na sessão do terapeuta como em família, como por exemplo o Scrabble, que é montar palavras. Há muitos jogos hoje em dia
que ajudam, olha, o jogo da forca, que nós também conhecemos mas e bem que antes antigo. fazíamos em papel, mas que agora já é em jogo, que é muito divertido. E podemos criar momentos de ligação familiar e de divertimento e ao mesmo tempo estarmos a ajudar essas capacidades de leitura e escrita a serem desenvolvidas, não é? Entendi. E a criança, ela vai fazendo a terapia da fala. Como é que é medido o processo de aprendizagem, de crescimento dela? Vai chegar uma hora, doutora, que a doutora vai dizer, olha, já está dispensada. Aí há esse momento? Sim, há um momento da alta. Nós normalmente medimos a evolução da criança com testes de avaliação que existem para a nossa área e também depois com a observação contínua das sessões, porque ela vai nos dando o feedback de como está a evoluir e vai nos mostrando como é que está a conseguir colmatar as suas dificuldades. Mas muitas vezes até é mais as famílias que às vezes optam por deixar o apoio, porque não têm às vezes capacidade financeira. E não é que a criança não precisasse, mas que a longo prazo há famílias que não conseguem suportar os apoios. Deixam antes do momento, né? Antes de uma alta, antes de nós dizermos, olha, não precisa mais da nossa ajuda, não é? Pronto, porque efetivamente os apoios a esse nível ainda não são os suficientes. Doutora, e quais as consequências de se deixar as consequências, sim, as consequências são, muitas vezes a criança sente-se desamparada, não é? O apoio, a terapeuta funciona como um parceiro, não é? Daquela criança e, portanto, ela recorre a nós, mesmo às vezes para emocionalmente nos dizer coisas que se passam na escola ou em casa, que não estão a ter sucesso e que estão a ter dificuldades, não é? Portanto, nós somos um parceiro. É óbvio que quando deixamos de estar nesta aliança com a família, todo o processo fica mais pobre, não é? Que pena. Há ainda muitas barreiras na sociedade com relação à dislexia? Sim, porque eu penso que existem porque, efetivamente, é essencial o conhecimento. Não é? E a informação. Ainda há muita gente desinformada que não conhece o que é dislexia, nem as implicações que essas dificuldades podem ter em termos de aprendizagem escolar. Primeiro passo seria haver mais informação sobre isso. Até mesmo a nível das escolas, não sei se há campanhas suficientes para explicar aos colegas de turma, aos professores, às vezes até esta problemática. Não sei se eu fosse perguntar a um colega de uma criança com dislexia, se ele saberia que a colega tem dislexia e o que é. Interessante, não é? Isso. Por exemplo, pode haver aqui falta até de informação às vezes a esse nível. Eles veem que os colegas são diferentes, mas não sabem porquê. E pode até às vezes haver questões de bullying e chamarmos as crianças, às vezes são cruéis, chamam alguns nomes menos positivos uns aos outros, e isso às vezes podia ser desmistificado e explicado e haver uma maior sensibilidade para estas diferenças, não é? E até eu fico pensando, uma cooperação. Sim. Porque a criança, ela tem esse dom, essa vontade também. Quando é trabalhado, não é, doutora? Quando é canalizado da forma correta, ela tem a vontade de ajudar o coleguinha, não é? E podem se tornar grandes aliados na aprendizagem, não é? E até mesmo reforçar positivamente quando o outro não consegue. Há esse lado da empatia e da solidariedade da criança que às vezes, se ela percebesse ou tivesse mais sensibilidade para a questão, poderia demonstrar de uma forma mais prazerosa, amigável, não é? Doutora, então, a equipa multidisciplinar, a gente ouve muito esse nome, não é? Sim, ouvimos muito. O que é essa equipa multidisciplinar? Sim, é uma equipa que deve reunir vários profissionais de várias áreas diferentes que trazem contributos distintos, mas todos eles muito válidos. Normalmente na dislexia nós podemos ter o contributo do neurologista, do médico, do pediatra, do professor, do professor de ensino especial. Podemos às vezes recorrer ao contributo do motricista, a pessoa que faz psicometricidade. Podemos recorrer ao contributo do psicólogo.
todas estas áreas são extremamente valiosas e podem dar um contributo muito positivo para a ajuda da criança e para o apoio, não é? E para que a intervenção e a reeducação seja mais eficaz. De fato, é um trabalho em equipa, não é? É. Doutora, e agora com a questão do acesso aos telemóveis, aos tablets, porque as crianças cada vez mais novas, o que não é bom, não é recomendável, mas a gente sabe que cada família decide o que é melhor, não é? Sim, e a gente percebe que hoje as crianças cada vez mais jovens já têm um telemóvel na mão. Verdade. Ou o pai deixa ali algumas horas. Atrapalha para uma criança que tem essa perturbação a questão do digital? Como é que a doutora vê isso? Eu vejo que a tecnologia pode trazer inúmeros benefícios e inúmeros malefícios. Ou seja, a tecnologia hoje em dia, as crianças conseguem ter ferramentas e estratégias através de aplicativos e softwares que podem ajudar muito na parte da dislexia, como eu já falei, os gravadores de voz, a conversão do texto em voz. Há umas canetas que até agora se falam que se colocam e leem os textos, ajudam na compreensão leitora e na descodificação. Sim. E nesse aspecto são muito positivos. E para crianças mais pequeninas, por exemplo, no YouTube, nós podemos encontrar canções infantis, histórias infantis na nossa língua, em português, muito interessantes, que são histórias que são de livros, mas que estão ali feitas de uma forma diferente e que para as crianças do pré-escolar são fundamentais. Agora, quais são os malefícios? Os malefícios é quando nós pais, e eu sou mãe, também posso falar sobre isto, nós pais delegamos e não fazemos o papel que precisamos fazer, que é, eu preciso de acompanhar, monitorizar os conteúdos que o meu filho vê, eu preciso de limitar e impor regras e não deixar que a criança, por exemplo, há muitos pais que não sabem o que é que as crianças veem na net, não sabem que conteúdos é que estão a aceder, e há conteúdos que não são benéficos para a aprendizagem. E depois, muitas vezes, a criança passa demasiado tempo distraída, porque a tecnologia tem essa vicia e distrai em demasia e depois perde tempo útil em, por exemplo, não há nada que substitua um livro. Não há. Um livro digital não tem nada a ver com um livro que se possa pegar e desfolhar. E é muito importante também esses modelos, porque é assim, nós pais, se dermos o modelo, estarmos sempre no telemóvel e nas tecnologias, queremos que os nossos filhos não estejam. É estranho. Agora, se eu der o meu modelo de que eu tenho um tempo em casa que estou a ler, que estou a ver o jornal, estou a ver um tema, fazer uma pesquisa, estou a ver uma enciclopédia. Se nós dermos este modelo, por exemplo, nós hoje em dia temos as bibliotecas. Os livros são caros, não é? Nós sabemos que há muitos livros bonitos, interessantíssimos, mas que não podemos estar sempre a comprar. Mas eu por exemplo, eu inscrevi o meu filho na biblioteca de Orem, que é aqui tão perto, desde os 2 anos, e eu vejo lá muito pouquinhas crianças, desde sempre. E eu ia lá buscar, eu requisitava 5 livros para mim, 5 livros para o meu filho. Nós tínhamos 10 livros por mês para desfolhar, contar histórias, ver e expor-nos a essa literacia. É tão fantástico. Fantástico. Não é? Mas precisamos dar o exemplo. Que interessante. E olha, ele foi tomando gosto pela leitura. Eu lembro-me quando ele entrou na escola, a professora dizia, ele tem um vocabulário tão rico, sabe tão bem definir palavras. Eu acho que teve a ver com todo esse contacto, porque eu li histórias e nós devemos ler histórias para as crianças desde muito, muito cedo. É muito importante a sonoridade, as rimas, a sequência de acontecimentos. Toda a riqueza que está num livro é brutal. As ilustrações, hoje em dia há ilustrações lindas, maravilhosas. Portanto, custa-me que às vezes nós até temos recursos como, por exemplo, as bibliotecas, que têm até livros recentes e as pessoas não usam esses recursos. E para uma criança disléxica, o vídeo vai ser muito mais sofrido do que a leitura. Exatamente, um sim, vídeo. sim.
a tela vai passando só, não é? Sim, aliás, o que é que acontece? Nós sabemos que as tecnologias fazem com que a criança esteja muito pouquinho tempo em cada coisa, saltita muito, há muito estímulo permanente, mas ela permanece pouco tempo em cada coisa. Portanto, a longo prazo, ela até vicia um pouco o cérebro numa informação rápida e superficial. Sim. Ou seja, até pode trazer problemas de atenção e concentração. Não é? A criança habitua-se a estar pouquíssimo tempo. Nós vemos, às vezes, os TikToks estão a saltar com o dedinho rapidamente. E, no fundo, é tudo consumido de forma muito superficial e muito pouco profunda. Sim, e está aí comprometendo, não é, doutora? Sim. E é tão bom a sua fala para as mães, os pais que nos acompanham, porque a sua fala é carregada também da sua experiência, Exatamente, né? exatamente. Então, de fato, é eficaz. Sim. Mas depende incrivelmente dos pais. Depende, por exemplo, eu jamais permito o meu filho, é óbvio que se estiver na escola eu não consigo ver, mas em casa eles têm sempre a tecnologia em espaços comuns. Ele não vai para o quarto sozinho com a sua tecnologia. Ele está na sala ou na cozinha onde nós estamos. Eu assim posso controlar, posso ouvir, posso perceber o que é que ele está a ver. Isso é extremamente importante. A participação dos pais. Eu queria que a doutora falasse, estamos quase terminando, né, o nosso tempo, sobre os mitos que ao longo dos anos vão se criando, né? Mitos, coisas que não são verdades e às vezes a gente acredita, né, doutora? Pensamos que é assim mesmo, né? Eu ao longo desta conversa falei da dislexia que tem cura. Este é um mito, não tem cura. Não tem cura. Falei da dislexia, que as crianças com dislexia não são inteligentes, também é outro mito, não é? Que não terão sucesso académico e profissional, é outro mito. Portanto, estes são assim os mitos principais. Também as pessoas acham que as crianças com dislexia não vão ter boas notas. Não é verdade. Podem ter alguma disparidade de notas em áreas diferentes, mas podem ser muito boas em determinadas disciplinas. Portanto, não significa que vá ter más notas por ter dislexia. São assim talvez os mitos principais. Por exemplo, a escrita em espelho. Às vezes, antes da entrada na escola, as crianças escrevem em espelho. Há quem ache que quem escreve em espelho é disléxico, também é um mito, porque a criança pode escrever em espelho porque faz parte de uma certa fase. Depois, quando é exposta à aprendizagem de leitura e escrita, isso desaparece. Portanto, não significa, por escrever em espelho, que seja obrigatoriamente disléxica. Portanto, estes talvez sejam assim os mitos maiores. Mas muito importante, doutora, é você dizer isso e também que traz uma esperança para os pais e uma nova visão sobre essa perturbação, porque não é para o pai também desanimar-se e falar, olha, meu Deus, e agora, né, doutora? Sim. Há sempre caminhos, não é? Há sempre caminhos. Nós temos que adequar as expectativas. É óbvio que um pai tem que adequar as expectativas de uma criança com dislexia. Não pode estar à espera que ela seja uma criança que tenha notas super altas em todas as disciplinas. Se nós conseguirmos adequar as expectativas e termos esse nível de sensibilidade e compreensão das dificuldades da dislexia, o pai não sofre tanto, porque ele sabe que ela pode atingir determinados patamares, mas nunca pode ser excelente ou extraordinária. Pode depois ser excelente ou extraordinária no seu perfil profissional. Se tiver uma profissão que ela, numa área que ela domine e que motive, poderá ser. Mas durante a escola, às vezes também temos que adequar as expectativas, não estar sempre à espera dos resultados. E estarmos mais focados no processo e no empenho, na dedicação que aquela criança tem e no que ela nos mostra que tenta, ela é capaz, ela faz o seu melhor, e isso tem que ser muito valorizado. E eu penso que às vezes focamos demasiado no negativo e menos no positivo. Verdade. E ficamos à espera sempre de resultados, não é? Exatamente. Porque há muito esta coisa da competitividade. Infelizmente. Está muito fomentada na nossa sociedade. Mas nós porque é que temos que competir e não porque é que nos temos todos que juntar e caminhar numa direção juntos, não é? Talvez isso também é uma coisa que as escolas podiam ajudar.
esta questão da competitividade, acho que poderia ser revistos algumas coisas, porque às vezes dá-se muita importância aos resultados do desempenho escolar e dá-se pouca importância à pessoa em si. Aos valores que a criança tem, ao comportamento que a criança tem. Isso também devia ser alvo de um novo olhar. Devia mesmo, doutora. Mas a sua fala, doutora, traz tanto esclarecimento, tanta esperança. Ainda bem. Quero agradecer muito a forma como a doutora trouxe esse tema para nós. Eu tenho certeza que muita gente vai enviar esse programa, viu, doutora? Deus queira que sim. Pessoas que precisam ouvir-te para perceberem melhor. E, assim, os caminhos que a doutora Ana apontou nesse programa, coisas práticas que nós precisamos fazer. Inclusive, desmistificar aquilo que foi se construído, não é? O preconceito, a visão errada. Doutora, eu lembrei o tempo inteiro de um filme. Sim. Olha, eu vou indicar filme aqui. Não sei se a doutora viu, se esse filme aqui em Portugal mas um filme que conta a história de um menino, não sei se foi produzido na Índia, que ele tem dislexia. A família não sabe, mas quem descobre é um professor. Chama Como Estrela na Terra, Toda Criança é Especial. O tema é muito bonito, doutora, o título. Mas eu, por acaso, não conheço esse filme. Olha, vou escrever aqui para a doutora Ana, que ela vai gostar, e pais de crianças disléxicas. Sim, vou querer ver. Como Estrela na Terra, Toda Criança é Especial. Um filme antigo, um filme que foi feito, acho que na Índia, os atores são. Mas é lindo, porque o professor, ele consegue ajudar o menino de forma que o menino se torna um artista. Exatamente. E justamente isso que a doutora falou, né? Sim. Vai para o lado da criatividade. Exatamente. Ser valorizado. Obrigada, doutora. De nada, foi também um gosto. Obrigada. Foi um gosto, foi muito bom esse programa com a sua participação. Agradeço muito, desejo sucesso. Obrigada. E eu sei que o seu sucesso passa pelos bons resultados dos seus pacientes. Sim, sem dúvida. É a maior gratificação, ver o que nós conseguimos fazer e ajudar. Que bom. Deus abençoe. Obrigada. Eu agradeço a todos que nos acompanharam nesse Manhã Viva de hoje. Esse programa fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal. Vamos divulgar muito esse tema, essa temática, ajudando aí aos pais, os educadores e os adultos que são envolvidos nesse processo de aprendizagem, nesse processo de construção. Somos todos responsáveis pela educação das nossas crianças e precisamos sempre aprender para ajudar, colocar as nossas crianças nos trilhos, não é? Então, agradeço também os nossos benfeitores. Continue com a nossa programação normalmente e até o próximo Manhã Viva, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.